Juliana Coelho. A gente pode fazer quantas paradas? Essa pergunta eu fiz para o meu pai quando eu ainda era criança. E a gente estava fazendo um passeio despretensioso pela rua. Uns tantos anos depois, essa conversa voltou a ecoar na minha cabeça de novo, depois que eu virei mãe. É que parece que meu filho, Kael, de 1 ano e 11 meses, está tentando me responder essa pergunta. Nas pequenas caminhadas que a gente faz por aí, a primeira pessoa que a gente costuma encontrar é o Célio, o zelador do prédio. E o Célio quase sempre está calçado com as suas galochas. A brincadeira preferida do Kael tem sido calçar as galochas do Célio. Então ele coloca os seus pezinhos, experimenta dar uns passinhos, leva uns tropicões, percebe a dificuldade de andar com os calçados do amigo. Depois de algumas tentativas, ele devolve as galochas quase que em reverência. Andando mais um pouco, às vezes a gente encontra o Todd, o cachorro do vizinho. E como quase todo cachorro, o Todd se deita para receber o carinho. E o Kael, muito inocentemente, se deita ao lado do Todd, ali na rua mesmo, sem frescura, olho no olho, conversa alguma coisa que só eles entendem. Depois se levanta e despede, feliz. De vez em quando, ele desvia a rota, quando percebe que os rapazes da obra ao lado estão sentados na calçada no intervalo. Então ele procura um lugarzinho entre eles, se achega e se oferece para beber a água que eles estão bebendo. Nessas pequenas caminhadas, o Kael tem me falado do poder da conexão. Do quanto é importante a gente tentar olhar com os olhos dos outros. E que quando a gente se coloca no lugar do outro, o que era desconhecido passa a não ser tão desconhecido assim, porque a gente se reconhece nele. A maior parte de nós perdeu esse interesse da criança que é tão genuíno. A gente cresce e por algum motivo a gente deixa de se interessar pelo outro. A gente podia tentar se inspirar nesse interesse da criança que é tão genuíno. No outro dia lá em casa eu estava servindo jantar. E naquela expectativa que todos os pais têm que o seu filho seja educado à mesa, depois de colocar o prato na frente dele, eu perguntei: então, filho, o que a gente deve dizer? E eu esperava que ele dissesse alguma coisa do tipo: obrigado, mamãe, pela refeição. Mas ele olhou para o prato e disse: oi, quiabo, tudo bem? Eu sou o Kael. O interesse da criança é tão genuíno que ela tenta estabelecer conexão até com o quiabo. Mas vocês já perceberam que essa frase, o oi, tudo bem, está presente em quase todas as línguas? Então, antes de chegar falando qualquer coisa, a gente sempre diz oi, tudo bem? Não que a gente diga isso com verdade. Eu, pelo menos, nunca respondo que eu estou bem, eu estou mal, ou falo de mim. A gente sempre responde oi, tudo bem, ok. Às vezes a gente pergunta e nem espera a resposta. Oi, tudo bem? Bom dia, posso dar entrada no seu ponto? Quantos oi, tudo bem a gente fala por dia sem estar de fato interessado na resposta? Mas vocês já pararam para pensar por que essa expressão está presente em quase todas as línguas? Eu acho que é porque lá no fundo a gente sabe que para início de conversa a gente precisa estabelecer uma conexão. E que incrível seria se a gente estivesse de fato interessado nessa resposta. Talvez a gente soubesse que aquele colega que chegou atrasado na reunião passou a noite acordado com um filho doente. Ou mesmo que aquela cliente que foi um pouco grosseira no atendimento acabou de saber que o marido dela perdeu o emprego. Ou ainda que aquele garçom que não foi tão cortês como você gostaria está naquele momento cumprindo a sua 3ª jornada para sustentar a família. Eu acho que a gente nunca escutou tão pouco. Eu sou formada em jornalismo e sou mineira. Com o jornalismo, eu aprendi que mais importante do que perguntar é escutar a resposta. E escutar é mais do que ouvir. Escutar é entender as entrelinhas, as pausas, o
os silêncios. Isso vale não só para ser um bom jornalista, isso vale para ser uma boa pessoa. Em Minas, eu aprendi que o chegar não é mais importante que a andança. A gente vai devagarinho, pelo prazer da estrada e dos encontros. E esse encontro, esse olhar para o outro, é um exercício diário. Um exercício que pode ajudar a transformar o mundo em que a gente vive no mundo em que a gente quer viver. A primeira vez que o Kael pediu para calçar as galochas do Célio me fez lembrar de um provérbio que diz: nunca julgue um homem até que você tenha andado 1 milha sobre seus calçados. Nem sempre é possível calçar os sapatos de outra pessoa. Dificilmente eu sentirei o que é o racismo sendo uma pessoa branca. Ou você sentirá o quanto a cultura machista impacta todas as esferas da vida de uma mulher sendo um homem. Ou sentirá todos os obstáculos que se impõem à velhice sendo jovem. Mas a gente pode ouvir. Ouvir para compreender, não para responder. Entender que os sentimentos do outro é real, válido e importa. Compreender o outro a partir das vivências dele. Muitas vezes, o outro só quer ser ouvido e ter os seus sentimentos validados. Na minha primeira agência, no interior de Rondônia, em Mirante da Serra, eu atendi um rapaz jovem. Ele tinha acabado de ter alta do hospital depois de sofrer um grave acidente de carro. Ele era motorista de caminhão e tinha ficado paralítico. Ele chegou na agência acompanhado da esposa e da filha de mais ou menos 3 anos. E logo no início da conversa, eu percebi que ele estava muito nervoso. Ele falava de forma muito ríspida, acompanhava a filha correndo pela agência, meio sem saber o que fazer. Claro que eu entendi que ele estava nervoso ainda com toda aquela situação, ainda se adaptando àquela nova realidade. Então a gente conversou, eu escutei a história, recebi a documentação. No final me despedi. E sabendo da dificuldade que ele teve para chegar até a agência, falei que ele não precisava de voltar até ali para saber da resposta. Que ele podia consultar pela internet ou por telefone e que eu ligaria se precisasse de algum outro documento. Uns dias depois, uma sexta-feira, agência lotada, era véspera de um feriado prolongado, eu vi aquele homem apontando lá na porta. E eu acompanhei com os olhos cada manobra que ele fez entre os clientes. Então, ele parou na minha frente. E eu fiquei muito nervosa, porque eu imaginei que ele ia me cobrar, que eu ainda não tinha uma resposta, que ele ia ficar nervoso, que eu não ia saber lidar com aquela situação. Então, eu acabei de atender a pessoa que estava na minha frente e chamei ele. Então, ele veio, eu comecei a conversa um pouco apreensiva e ele me disse: calma, tá tudo bem. O dinheiro já está na minha conta. Eu vim aqui só para te agradecer. Aquele homem, apesar de todas as dificuldades que o acidente tinha lhe imposto, saiu da casa dele, num sol de rachar, subiu e desceu morros, passou por calçadas esburacadas e foi até o meu trabalho para me agradecer. Aquele homem, ainda aprendendo a andar sobre as suas cadeiras de rodas, se colocou no meu lugar, calçou as minhas galochas e foi até ali só para me agradecer. Aquela pergunta que eu fiz para o meu pai, quantas paradas a gente pode fazer? Ele me respondeu: podemos fazer quantas paradas a gente quiser, filha. Nós vamos chegar depois, mas vamos chegar inteiros. Eu demorei 30 anos para entender que inteiros não necessariamente significa inteiros fisicamente descansados, mas inteiros de alma, preenchidos espiritualmente por todas aquelas conexões que a gente faz pelo caminho. Obrigada. That's